Fala, sexto ano! Tudo bem com vocês? Então, bora lá para mais uma videoaula de ciências com a professora Raquel. Na aula de hoje, nós daremos continuidade sobre a água. Há alguns anos, a preocupação com o meio ambiente e o consumo sustentável se tornou parte da rotina da população mundial. No entanto, muitas pessoas ainda consomem água em grande quantidade e de maneira irresponsável, que é o pior. Nem todos têm acesso à informação adequada para utilizar a água da melhor maneira. Você, por exemplo, conhece a Declaração Universal dos Direitos da Água? Nós vamos trabalhar os principais pontos dessa declaração, que vai explicar ainda mais a importância de um consumo consciente por parte de todos os cidadãos e os empresários. A Declaração Universal dos Direitos da Água foi redigida pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 22 de março de 1992. Inclusive, pessoal, essa data é comemorada o Dia da Água, certo? Dia 22 de março. A declaração ela tem o objetivo de gerar um debate, reflexões sobre essa crise hídrica, a escassez da água em vários lugares do planeta. Naquela época, em meados de 92, a ONU já identificava o desperdício, contaminação de mananciais, a falta de acesso à água potável de algumas regiões, A Declaração dos Direitos da Água é composta por 10 pontos. Nós veremos cada um deles. Primeiro, a água faz parte do patrimônio do planeta. Cada continente, cada povo, cada nação, cada região, cada cidade, cada cidadão é plenamente responsável pela preservação desse recurso. A água é a seiva de nosso planeta. Ela é condição essencial de vida de todo vegetal, animal e inclusive o ser humano. Sem ela não poderíamos imaginar como seria a atmosfera, o clima, a vegetação, a cultura, a agricultura, enfim, a vida. Os recursos naturais de transformação da água em água potável são lentos, frágeis e muito limitados. Assim sendo, a água deve ser manipulada com racionalidade, precaução e parcimônia. O equilíbrio e o futuro de nosso planeta dependem da preservação da água e de seus ciclos. Esses devem permanecer intactos e funcionando normalmente para que a gente consiga garantir a continuidade da vida na Terra. Este equilíbrio depende principalmente da preservação dos mares e dos oceanos, por onde os ciclos começam. A gente vai ver um pouquinho mais para frente esse ciclo. A água não é somente herança de nossos antepassados, ela é, sobretudo, um empréstimo aos nossos descendentes. Sua proteção constitui uma necessidade vital, assim como a obrigação moral do homem para com as gerações presentes e futuras. Sexto ponto. A água não é uma doação gratuita da natureza. Ela tem um valor econômico. Precisa-se saber que ela é, algumas vezes, rara e dispendiosa e que pode muito bem escassear, sumir em qualquer região do mundo. A água não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem envenenada. De maneira geral, sua utilização deve ser feita com consciência e discernimento, para que não se chegue a uma situação de esgotamento ou de deterioração da qualidade das reservas atuais. Oitavo, a utilização da água implica em respeito à lei. A sua proteção constitui uma obrigação jurídica para todo homem ou grupo social que a utiliza. Essa questão não deve ser ignorada nem pelo homem nem pelo Estado. Nono, a gestão da água impõe um equilíbrio entre os imperativos de sua proteção e as necessidades de ordem econômica, sanitária e social. E, por último, o planejamento da gestão da água deve levar em conta a solidariedade e o consenso, em razão de sua distribuição desigual sobre a Terra. Agora que você já conhece os direitos da água, pessoal, quero que vocês façam uma reflexão. Você e sua família fazem o uso desse recurso de maneira adequada? Você já faz a sua parte? Agora nós falaremos sobre os estados físicos da água. Estamos na página 8 do livro de ciências. Nós já estudamos os estados físicos da matéria, certo? Sólido, líquido e gasoso. Agora a gente vai ver alguns exemplos da ocorrência da água na natureza nesses três estados.
Então, a água na natureza, estando no estado sólido, a gente pode citar como exemplo as geleiras, o iceberg, chuva de granizo, a neve. Já a água no estado líquido, na natureza, nós poderíamos citar os rios, mares, oceanos, chuva, certo? E a água na forma gasosa, nós podemos usar como exemplo o vapor de água na atmosfera ou a umidade do ar. As moléculas se agrupam de formas diferentes de acordo com dois importantes fatores. Prestem atenção nisso. Quais são esses fatores? A temperatura e a pressão, ok? Quanto mais baixa for a temperatura, mais próximas, mais unidas, mais agarradinhas as moléculas ficarão. Elas vão se organizar, portanto, no estado sólido. O aumento dessa temperatura vai proporcionar uma certa agitação entre as moléculas, o que vai causar o afastamento delas e, portanto, a sua mudança de estado físico. Primeiro para a forma líquida, né, de sólido para líquido, e depois vai para a forma gasosa se essa temperatura aumentar ainda mais. Agora nós vamos para a página 9, vamos abordar as mudanças de estado físico. Nós já falamos sobre isso no bimestre passado e eu sei que vocês também já viram em outras disciplinas, mas recordar nunca é demais. Então vamos lá. É dado o nome de fusão para a passagem do estado sólido para o líquido. Vaporização é a passagem do estado líquido para o gasoso. Condensação, ou também chamado de liquefação, é a passagem do estado gasoso para o líquido. Solidificação é a passagem do estado líquido para o sólido. Sublimação é a passagem do estado sólido direto para o gasoso. E a ressublimação é o contrário. Então, é a passagem do estado gasoso direto para o sólido. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a vaporização, porque é importante a gente conseguir diferenciar as várias maneiras pelo qual ela pode acontecer, tá? Então, a gente tem a evaporação, que é quando o líquido se vaporiza lentamente à temperatura ambiente. Por exemplo, a água que evapora na rua depois de uma chuva, certo? Ela vai lentamente, na própria temperatura ambiente, vai evaporando, ok? A gente tem também a ebulição, que é quando o líquido ele vai se vaporizar, ou seja, vai se transformar em vapor rapidamente durante seu aquecimento. E vai haver a formação de bolhas, por exemplo, quando colocamos água para ferver numa panela, certo? E por último, nós temos a calefação, que é quando o líquido se vaporiza muito rapidamente, por estar em uma temperatura acima daquela em que ocorre a ebulição, né? Então vai estar mais quente ainda. Por exemplo, quando jogamos gotas de água numa chapa de metal bem aquecida, você percebe que rapidamente realmente ela já vai se transformar em vapor. Em relação às mudanças de estado da água, as temperaturas de fusão e de ebulição, sob aquelas condições normais de temperatura e pressão, né? Elas são respectivamente 0 graus Celsius e 100 graus Celsius, ok? Então, ponto de fusão 0 graus Celsius, então a 0 grau a água líquida vai se transformar em água sólida, né? Em água no estado sólido, que é o gelo, ok? E o ponto de fusão vai acontecer a 100 graus Celsius. Então, a água líquida vai se transformar no estado gasoso em 100 graus Celsius, certo? E isso sob as condições normais de temperatura e pressão. Agora nós vamos falar sobre essas mudanças de estado físico da água na atmosfera. Então, vejam, no meio ambiente, além da evaporação, nós podemos observar outras mudanças de estados que ocorrem naturalmente. Os nevoeiros ou as neblinas, por exemplo, elas vão se formar quando ocorre a condensação do vapor de água nas camadas mais baixas da atmosfera. A formação do orvalho, ela ocorre porque o vapor de água presente no ambiente, ao tocar em superfícies mais frias, ele se condensa, passando do estado gasoso para o estado líquido. Podemos observar o orvalho sobre as plantas, os telhados, os carros, né? O orvalho, quando em temperaturas mais baixas, ele acaba se solidificando, né? Tornando sólido, formando o que nós chamamos como geadas, tá? As nuvens contêm muito vapor d'água e são formadas pela condensação da água nas camadas mais altas.
O que você vê enquanto observa as nuvens não é o vapor, e sim as gotículas de água que se condensaram. Quando essas gotas começam a fundir-se umas com as outras, elas ficam cada vez mais pesadas e então começam a cair como gotas de chuva. Quando a água das nuvens se resfria muito, ela se solidifica, podendo ocorrer a formação de granizo ou neve, dependendo da temperatura e da velocidade em que ocorre esse resfriamento. Chuva, neve ou granizo são fenômenos denominados precipitação. Agora nós vamos falar sobre o ciclo da água na natureza. Será que as águas que saem das torneiras das nossas casas serão as mesmas que farão parte do lençol freático dos rios, dos mares? Será que é isso? E de que maneira isso acontece? Pessoal, a água que sai da nossa torneira, realmente daqui a pouco ela estará lá nos rios, nos mares, no lençol freático, lá em cima no céu, na nuvem, né? Como que isso ocorre? É o ciclo da água na natureza que vai nos proporcionar que isso aconteça, ok? Vamos analisar essa imagem. Observem que a gente tem aí as setinhas com as numerações, eu vou explicando, vejam só. Então, a seta número 1, nós temos uma nuvenzinha se tornando uma nuvem maior, né? Então, a gente tem ali demonstrando isso. Que fenômeno é esse? É a condensação. Então, você tem o acúmulo de vapor, esse vapor vai subindo na atmosfera. Quando ele encontra camadas um pouco mais frias, ele forma gotículas de água e eles vão se acumulando para formar uma nuvem. Essa nuvem, quando começa a ficar muito, muito carregada, ou seja, quando essas gotículas de água começam a se acumular, ocorre o que nós chamamos de precipitação, ou seja, a queda de água em forma de chuva, né, que é o número 2. Essa chuva vai se infiltrar no solo, é isso que a gente quer, né? É isso que a gente espera. E a gente torce para que ela encontre uma superfície permeável e que dessa maneira ela consiga se infiltrar. Ela se infiltrando, ela vai encontrar os lençóis freáticos até que ela chegue nos rios, mares e os oceanos. Temos ali, pessoal, também o item 4, que é a transpiração. Se essa água infiltrada no solo for utilizada pelos vegetais e animais, na imagem não está aparecendo os animais, tá, pessoal? Mas eles também entram nisso. Vai ocorrer o que nós chamamos de transpiração. E na setinha de número 5, temos a evaporação, ou seja, a mudança de estado líquido para o gasoso de modo natural, formando as nuvens. Bom, pessoal, passando as informações sobre as tarefas, já na apostila do terceiro bimestre, página 11, 12, página 52 apenas o exercício 8 e páginas 55 e 56. Observem que a data de entrega é o dia 21 de agosto, tá bom? Na próxima sexta. Certo, pessoal? Então, ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!